amém? Eu queria desejar uma boa noite a todo mundo que está aqui, em especial a esta comunidade. E eu quero dizer assim a vocês: Deus tem um carinho especial pela vida de cada uma das pessoas que moram aqui nesta comunidade. Estou dizendo isso com muita convicção e também com muita alegria, porque sei daquilo que Deus tem feito. Nós chegamos aqui, estamos vindo de João Pessoa, e Deus preparou este momento. Não sei se 2 horas, não sei se 1h30, mas só sei que Deus preparou este momento para que você estivesse aqui, escutando algo importante para a sua vida neste dia. Amém? Então eu queria, nesse momento, orar por 2 pessoas que nos foi solicitado. Filhos de Dona Maria. Dona Maria está aí? Pode dar um aceno com a mão. Dona Maria. Que tem um filho chamado Antônio e o outro José. Viajou? Então vamos orar pelo Antônio e José. Dona Maria pediu para que nós pudéssemos estar nesta noite intercedendo, orando pela vida dos seus filhos. Amém? Você pode botar a mão no seu coração, pedindo assim que Deus possa vir atender a nossa oração neste lugar, nesta noite, trazendo a vida de José e Antônio todo cuidado, toda proteção, mediante a preocupação dessa mãe que pede e clama pela vida dos seus filhos. Santo Deus, neste momento te louvamos, bendizemos o teu nome pelo privilégio de estarmos aqui nesta cidade, neste local, com o fim e propósito de anunciar as boas novas da salvação, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, desde já queremos colocar na tua mão a vida de José, a vida de Antônio, como também a vida de Dona Maria, mãe desses 2, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que a graça do Senhor se estenda sobre sua vida, que os teus cuidados possam chegar a esta casa, de forma em que essas pessoas não apenas venham ser protegidas, livradas do mal pelo Senhor, mas que elas possam, Pai, ser tocadas no coração por tua palavra, por esta relação a qual o Senhor inicia hoje, na certeza, Senhor, de que tudo aquilo que o Senhor vai falar aqui vai produzir frutos de salvação, Senhor. Em nome de Jesus, desde já, atende essa solicitação da mãe que está preocupada com seus filhos. Como pai, o Senhor é aquele que também livra e protege os seus filhos. Então, Senhor, em nome de Jesus, a nossa oração é que o Senhor estenda a tua mão de proteção, a tua mão que liberta e que livra de todo mal, e possa, Pai, em nome de Jesus, atender o nosso pedido e a nossa oração. É assim que te oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Rapidamente eu queria ler um versículo que está no Evangelho segundo João. Evangelho segundo João, capítulo de número 8, versículo de número 12. Apenas esse versículo. Eu estou querendo ler esse versículo na certeza de que todos aqueles que prestarem atenção naquilo que Jesus está dizendo neste versículo e der a devida atenção, vão sair daqui abençoados. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? O versículo por si só fala. E o que me chama a atenção é que estas palavras são palavras
do próprio Jesus Cristo, do próprio Senhor e Salvador. Portanto, não saia daqui sem atender e sem entender essa verdade. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Que Deus nos abençoe nesta noite, durante este culto, que vidas sejam alcançadas pelo poder da proclamação do Evangelho da paz e da salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, Deus está escrevendo uma nova história na sua vida. Não importa o que aconteceu, importa que você dê ouvidos àquilo que Deus tem dito. E Ele diz: eu sou a luz do mundo. Quer andar na luz e não tropeçar nesta vida? Ande com Jesus. Deus abençoe. Pastor Sérgio. Boa noite a todos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Eu, com muita satisfação também, aliás, a conversa aqui nossa é uma única conversa, é a grande satisfação de estarmos aqui com vocês. Para a gente é uma alegria imensa. Vocês não sabem quanto estamos alegres por estarmos aqui nessa noite no distrito de Pio X. Tive também no assentamento da Mata, não é isso? Lá conversei com algumas pessoas, me parece que não estão aqui. Conversei com a Dilma, acredito que vocês conheçam, com o Zé Carlos, com a Adriana, enfim, conversa boa, tomei café, foi maravilhoso, né? E quero também assim fazer as mesmas palavras de todos aqui que já estiveram, agradecendo pela atenção de todos vocês, pela gentileza de estarem aqui conosco nessa noite, para nesse momento de festa, porque é uma festa. E o grande festejado dessa noite é um só, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém? Então, meus irmãos, se você tiver com sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, do versículo 11 ao 17. Essa mensagem que nós vamos hoje meditar nela, ela tem como título: o encontro de dois inimigos, um maravilhoso milagre. E o texto diz assim, mas eu quero antes orar. Deus, Pai de eterno amor, muito obrigado, Senhor, por este momento, por esta noite. Obrigado por esta oportunidade, Deus, mais uma vez, de podermos, Deus, juntos aqui, proclamarmos, ó Deus, as tuas verdades, o teu evangelho, a verdade que liberta, a verdade que traz vida, Senhor. E portanto, meu Deus, eu te peço em nome do teu Filho, que o Senhor traga clareza às nossas mentes, que nós possamos entender tudo que aqui haverá de ser dito segundo a tua boa vontade, Senhor. Que assim seja, Pai amado, na minha vida e na vida de todos que nos ouvem. Ser conosco, meu Pai, que o teu soberano Espírito, Pai amado, em poder, ó Deus amado, levante nesta noite, Senhor Deus, pessoas que vão de hoje por diante, Deus amado, te amar e te amar eternamente. No nome de Jesus Cristo, Senhor, assim oramos. Amém. Pergunta se alguém da equipe está com a chave da escola. Alguém está com a chave da escola? O pastor Zé Maria está aqui a perguntar. Da equipe, né? Lucas capítulo 7, versículo do 11 ao 17, diz assim: logo depois
Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judeia e regiões circunvizinhas. Então, queridos, Jesus, ele havia já curado o servo do centurião lá em Cafarnaum. E agora Jesus segue para esta pequena cidade, a cidade de Naim, e vai no propósito de ali consolar o coração de uma mulher que muito estava sofrendo. Ela era muito só, e assim o fez Jesus de forma voluntária. Voluntária por quê? Porque ninguém havia lhe pedido, ninguém havia intercedido a ele por aquela mulher, e por ninguém. Então foi pura misericórdia e compaixão, alinhado aos seus propósitos e para a glória do seu nome. Jesus foi naquela cidade a consolar aquela mulher. Como Jesus hoje está enviando a sua palavra, a sua mensagem, e está falando por meio dela para consolar pessoas em Pio X nesta noite. E o consolo daquela mulher devia-se porque, além dela ser viúva, ela havia perdido para a morte o seu único filho. E Jesus também não estava só com seus discípulos. Como sempre acontecia, e os evangelhos também sempre afirmam que o Senhor sempre por onde andava estava acompanhado de muitas outras pessoas. Multidões seguiam a Jesus. As pessoas seguiam curiosas, outras levadas por necessidade de milagres em sua vida, como os que Jesus já havia operado. Já outras pessoas seguiam dado as suas sábias palavras, porque Jesus ensinava de forma linda. Mateus, no capítulo 7, versículo 28 e 29, diz assim: quando Jesus acabou de dizer estas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem a autoridade, e não como os mestres da lei. E queridos, e nisso precisamos aqui observar que não se tratava de uma simples coincidência, mas em todas estas coisas que estavam ocorrendo, havia ali um propósito do Senhor, entendendo que Deus é o Senhor da provisão e que em absoluto nada está fora do seu soberano controle. E aqui, queridos, está a maravilhosa providência de Deus em permitir o encontro de Jesus com a procissão daquele funeral. O Evangelho, ele trata muito bem a plena obediência de Deus, do Deus Filho, de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus é Deus, ele é o Deus Filho. Então o Evangelho mostra muito bem o quanto ele é obediente a tudo quanto Deus Pai projetou e fez todo o cronograma, todos os planos para o pleno cumprimento dos seus decretos, dos seus propósitos. Então, queridos, vemos neste relato Jesus, ele
ele dar-se diante daquela procissão, daquele sepultamento, do sepultamento do filho da viúva. Estamos aqui diante de dois conjuntos de pessoas, de dois grupos de pessoas. Um grupo que seguia Jesus de forma contente, estavam alegres. As bênçãos e gloriosas maravilhas de nosso Senhor os alegrava. O outro grupo, juntamente com a viúva, estes seguiam diferente. Estes seguiam tristes. Estes estavam lastimando a morte do filho daquela mulher. E Jesus, queridos, ele seguia entrando na cidade. Já o outro grupo de pessoas, cheio de muitas lamentações, eles dirigiam saindo da cidade em direção ao cemitério. Podemos aqui nós analisarmos a questão de toda a humanidade, de todos os seres humanos, de todas as pessoas. Pessoas divididas, que estão divididas em dois grupos. Ou seja, aquelas que seguem alegremente e com uma alegria ainda mais exultante, uma alegria indizível, uma alegria que não se tem como falar. Por isso, indizível, não tem como dizer nada sobre ela, tal a grande alegria. Então há grupos no mundo andando dessa forma, alegres. Estão andando alegres para a cidade. E sabe para qual cidade? A cidade celestial, para o céu. Aonde lá Jesus preparou a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Estas são as pessoas que de fato elas têm uma legítima fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Já o outro conjunto, outro grupo de pessoas no mundo, são aquelas que não creram em Jesus, que não têm crido em Jesus. E portanto, elas seguem mortas em seus pecados. E estas já estão sepultadas no cemitério da condenação eterna. E tudo porque não creram. Aqui, exatamente aqui neste relato do Evangelho de Lucas, aquele que é o autor da vida, ele encontra-se com o maior inimigo que o ser humano pode ter. Vocês sabem qual é o maior inimigo de todos nós? Um inimigo que nós, por nós mesmos, nós não temos como vencê-lo. Você sabe que inimigo é esse? É a morte. O Evangelho relata aqui que aquele que é o autor da vida, ele encontra-se com o maior inimigo nosso, de todo ser humano, de todas as pessoas, a morte. E nesse encontro, esse inimigo é vencido pelo autor da morte, por Jesus Cristo. O jovem estava morto dentro daquele caixão. Portanto, queridos, que maravilhoso, que grandioso acontecimento foi para todos que ali estavam quando Jesus falou, e aquele que estava morto, ele senta-se e fala. Aqui está entre os três momentos em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou um morto. Este é o primeiro milagre onde Jesus ressuscita uma pessoa, provando-nos que aquele que é o príncipe da paz, ele é infinitamente maior e poderoso que o príncipe das trevas. Portanto, todo ser humano, ele é limitado, ele é vencido pelo grande poder da morte, todo ser humano. Entretanto, mediante a fé no Filho de Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo, o ser humano, ele torna-se mais que vencedor, mas somente pela fé, e a fé no Filho de Deus. Portanto, queridos, diante do que aqui nós falamos até agora, eu quero junto com vocês, e eu gostaria muito que vocês tivessem toda a atenção,
que eu vou falar agora sobre 3 valiosas verdades para a minha e para a sua vida. E a primeira verdade, mediante esse texto, é sobre a grandeza terrivelmente triste do pecado. O pecado que contamina todas as pessoas, todos os seres humanos. Veja o que o versículo 11 e 12 diz. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. E ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. O que pode ser mais triste? O que pode ser mais triste, querido, do que a morte de alguém? Um sepultamento, um enterro, ele tem cheiro de dor, ele tem cheiro de muita aflição. Um enterro, ele tem cheiro de uma grande tristeza. Todo funeral, ele é repleto de profunda tristeza. A morte, queridos, é algo triste. Esse funeral que aqui nós estamos falando torna-se muito mais triste ainda. E sabe por quê? Porque aqui trata-se da morte de um jovem rapaz. E, queridos, a morte de qualquer pessoa é algo terrível, é horrível, é sofrido, é algo que dói. Ainda muito pior, quando quem sepultamos, quando aquele que morre e que nós enterramos é um jovem. A dor é grande. Mas, para que esta morte torne-se ainda mais triste, mais terrível, mais dolorosa, somos também informados nesse texto de que quem morreu não somente é um jovem, mas é também o filho e o único filho. O único, só tinha aquele. Queridos, que terrível tristeza. Não fosse só isso, há mais um detalhe nessa história, que agora nós vamos conhecer. Aquele que morreu era jovem, era filho único, e filho único de uma solitária viúva. Ela era sozinha, ela só tinha aquele filho. Trata-se, sem dúvida alguma, não somente que ali ela estaria enterrando e deixando para trás o seu amado e único filho, mas ela também enterra aquele filho que seria o seu esteio, ou seja, aquele que iria lhe proteger, aquele que ficaria até o seu último dia de vida, segurando em sua mão, lhe sustentando, lhe provendo. Ali ela enterrava a sua esperança, aquela que havia perdido a companhia do seu marido, porque ela é viúva. Agora também ela não vai contar mais com a presença do seu filho e do seu único filho. E portanto, neste momento só resta para essa mulher, só lhe existe neste momento um sentimento de solidão e um futuro de completo abandono. Quanta infelicidade. No entanto, queridos, esta infelicidade não é algo que é criado por Deus. Não foi Deus que criou isso. Não foi Deus que estabeleceu a morte. Mas tudo isso foi levado ao mundo através
do terrível e desgraçado pecado. O ser humano, devido à sua desobediência, o ser humano, porque é incrédulo, ele trouxe essa infelicidade para si. Porque o que Deus criou, querido, foi bom. Olha o que diz lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 21, diz assim: Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Muito bom. Contudo, o homem arruinou tudo, botou tudo a perder. O homem, por não obedecer ao Senhor, ele desgraçou sua vida com grande infelicidade e com grande tristeza. Romanos 5, no versículo 12, diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos, sem exceção, todos pecaram. O pecado é um motivo. O pecado é a causa de toda infelicidade e tristeza na vida do ser humano. O que poderia ser sempre o paraíso transformou-se no caos, numa confusão, num mundo completamente desordenado, num mundo deformado, depravado, corrupto, um mundo completamente em trevas. E queridos, o mundo está cheio de doenças, o mundo está cheio de pobreza, o mundo está cheio de trabalho escravizante, trabalhos que têm oprimido as pessoas. O mundo está cheio de sofrimento e de muita perversidade. O pecado tem sido e é a fonte de muito choro. O pecado tem sido a fonte de muitos ais, de muitas dores, de muitas lamúrias e de muitas terríveis aflições. Se o homem não tivesse se contaminado com o pecado, não haveria essas terríveis tristezas que existem. Não haveria choros, não haveriam doenças, não haveriam mortes e tampouco funerais. O ser humano, ele é completamente culpado do que acontece em sua vida. Ele é completamente culpado disso que agora a palavra aqui nos fala. E pior, é que o ser humano é culpado e ele não pode fazer nada para resolver esse caos, essa confusão na sua vida. Ele não tem como resolver isso. Entretanto, queridos, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele pode, porque ele é poder de Deus para salvar. Glória a Deus. O ser humano deveria e deve ser eternamente grato ao Senhor, pois é no evangelho, sim, no evangelho, esse que nesta noite estamos pregando, é somente neste evangelho que nós podemos encontrar o remédio para uma vida morta. Morta. Mas pastor, como pode vida morta? Ou está vivo ou está morto. O mundo está cheio de vivos mortos. Vivos físicos, mas mortos espirituais. É no evangelho que se encontra o remédio para uma vida morta. Uma vida morta por conta da tristeza do pecado. O pecado é culpado pela dor. O pecado é culpado pelo sofrimento. O pecado, queridos, é culpado pela morte. Mas o ser humano é culpado por ter pecado. Quanta destruição e tristeza o pecado tem causado. Quanto? Divórcios, separações, traições, mortes, inveja.
promiscuidade, prostituição, vícios, guerras. E isso tudo é fruto do pecado. O mais lógico, se algo é muito ruim, muitas vezes nós dizemos assim, ó, fulano é terrivelmente ruim. Aquele cabra é um cabra da peste. Não é assim que muitas vezes nós falamos? Aquilo é um infeliz. Ou seja, nós odiamos aquela pessoa. Não é assim que nós fazemos? O pecado é pior do que essa pessoa que você odeia. Mas o interessante, porque o ser humano ele é incoerente, ou seja, ele não tem lógica nele. Ele, em vez de odiar o pecado, ele ama o pecado. O pecado que lhe causa tanto mal. O pecado que causa tanto transtornos em sua vida e no meio dos seus familiares, dos seus filhos, das pessoas que eles mais amam. O normal e o lógico era o ser humano odiar o pecado. O ser humano não deveria amar o pecado. Ele não deveria ser simpático ao pecado. Ele não deveria encher-se de forma presunçosa e orgulhosa de muitas justificativas e de desculpas quanto aos pecados que comete. Geralmente, quando nós cometemos um pecado, a gente quer uma justificativa. Aí eu fiz isso por isso. Aí eu matei porque o cara elogiou minha mãe. Aí eu fiz aquilo porque aconteceu aquilo outro. Então, ou seja, a todo momento nós estamos, nos desculpamos, a querendo encontrar uma justificativa para os nossos pecados. Mas não há justificativa para o pecado. A única justificativa que pode ter para o pecado, que pode nos justificar dos nossos erros e nos perdoar e absolver da condenação eterna, é Jesus Cristo. Portanto, o ser humano deveria odiar o pecado com toda a força de sua alma, mas ele não odeia. Ele deveria odiar aquilo que o mata. Romanos 6,23 diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o Cordeiro Santo de Deus. O pecado mata. O pecado, ele é o assassino das almas. Através do pecado o ser humano ele é roubado. Através do pecado o ser humano ele é morto. Através do pecado o ser humano é destruído. E queridos, Deus é o criador da vida, mas o pecado leva à morte e morte eterna. E por isso Deus odeia o pecado. Odeia. No Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10, diz exatamente isso. O que o pecado faz. Ele diz assim, olha, o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. E Jesus diz, mas eu vim para que você tenha vida e a tenha abundantemente, ou seja, eternamente. Uma vez o ser humano, conhecendo a Cristo através do seu evangelho, com toda certeza esse ser humano vai abandonar o pecado. Ele passará a ser agora amigo de Deus. Queridos, não é possível, é biblicamente impossível alguém se tornar amigo de Deus através da fé em Cristo e imediatamente ele não romper sua relação de amizade com o pecado. Uma vez conhecendo Cristo, ele rompe a amizade dele com o pecado. Ele deixa de amá-lo. Ele pode até pecar, mas ele odeia o pecado. Porque uma vez sendo amigo de Deus, agora ele é inimigo do pecado. Agora, uma vez sendo amigo do pecado, ele continua no mesmo estado de inimizade com Deus. Inimigo de Deus. E esta guerra, querido,
ela será travada na vida daquele que teve o encontro com Jesus até o grande dia. Até quando o grande, o maior e fiel amigo voltar. Até quando Jesus voltar. O mundo está completamente morto em seu mal pela contaminação do pecado. Quanta tristeza nesse triste mundo de trevas. Cada vez as coisas são piores. Hoje eu conversava lá com o Zé Carlos, com a Adriana, e dizia, olha, esse mundo, ele já morreu em seu próprio mal. A Bíblia diz isso. Você sabia que a cada 3 casamentos que ocorrem, oficiais, há uma separação? 3, um só é pouco. Avalie essa quantidade de casamentos que tem e veja quanto dá 33% de todos os casamentos que acontecem. Aonde é que este mundo está melhor? A violência é maior. Eu não vou me admirar se o crack já tem aqui ceifado jovens nesse lugar. Não vou me admirar. E com certeza não estou dizendo aqui nenhuma loucura. Eu não vou admirar quantos e quantos pais estão chorando a morte dos seus filhos por conta dos vícios, por conta da contaminação de todas essas aberrações que têm acontecido neste mundo. O mundo não está bom. Quanta tristeza há nesse mundo de trevas. Romanos 12, versículo 9 diz: o amor de Deus, o amor deve ser sincero. Odeie o que é mal e apegue-se ao que é bem, ao que é bom. E é justamente o que está acontecendo. O contrário, neste mundo, cada vez mais estão se apegando ao que é mal e odiando o que é bom, rejeitando o que é bom. Quantos será que nesta noite vão rejeitar essa palavra? Quantos será que nesta noite vão rejeitar a Cristo Jesus, que é bom? Queridos, quão verdadeiramente e feliz e também bem-aventurado é o homem que tem paz com Deus por meio da fé no seu Filho em Cristo Jesus. E assim esse homem pode dizer: se há algo neste mundo que eu detesto com toda a força da minha vida, este algo é o pecado. Mas só vai dizer isso quem de fato conheceu verdadeiramente a Jesus Cristo. Como é conhecer verdadeiramente a Jesus Cristo, pastor? Eu fazer parte de uma igreja? Não, isso é consequência de por conhecer Cristo. É porque eu nasci num lar evangélico. É porque meu pai é cristão, minha mãe é cristã. É porque eu fui batizado. É porque eu faço parte da igreja tal. É porque... Não. Só se conhece a Cristo por meio da fé. E somente por meio da fé. Igreja não salva, pastor não salva, padre não salva, papa não salva. Quem salva é Jesus Cristo, e só se você crer nele. E quando crer, você o tem como seu Senhor e Salvador. Ou seja, ele agora não só lhe salvou, mas ele agora é quem manda na sua vida e você o obedece. A outra verdade nessa história fala aqui da misericórdia de Jesus. O quanto Jesus é misericordioso nesse mundo cheio de trevas, perdido nesse mundo de pecado. O quanto ele é misericordioso. Veja o que diz o texto no versículo 13. Ao vê-la, ou seja, Jesus quando viu a viúva, diz aqui, ao vê-la o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Jesus teve misericórdia daquela mulher. Nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é o homem de dores, aquele que fora desprezado,
Ele não tem qualquer dificuldade de se identificar com a dor daquela mãe. Jesus não teve qualquer dificuldade de se compadecer, de ter compaixão, de sentir a dor daquela mulher, em ter misericórdia daquela viúva. Aquela viúva que encontrava-se completamente opressa, aflita. Ele não teve qualquer dificuldade de compadecer-se daquela mulher que se encontrava completamente sozinha numa sociedade que não tinha recursos para cuidar dela. Numa sociedade que não está nem aí para aqueles que estão sofrendo. Mas Jesus, Ele teve misericórdia. E Ele continua a ter. Jesus, ao encontrar-se com aquele funeral, ao enxergar a dor e a aflição daquela mulher, daquela mãe, daquela viúva, o Evangelho de Lucas vai dizer o seguinte, que o Senhor se compadeceu. O Senhor se compadeceu. Ele teve compaixão. Não foi preciso ninguém lhe pedir: Jesus vai socorrer aquela mulher. Não precisou ninguém chegar a ele e pedir em favor daquela mulher. E nem mesmo aquela mulher lhe pediu algo. Contudo, Jesus, Ele olhou e verificou a dor daquela mulher. Ela viu quanto ela estava cheia de muitos infortúnios. Ela viu o pesar da sua alma. O Senhor olhou para o seu choro, o Senhor viu as suas lágrimas, e como aquele que sonda os corações, que conhece nossos pensamentos, Jesus então, Ele adentra no mais profundo da alma daquela mulher e certifica-se do seu grande sofrimento, como hoje Jesus adentra a sua alma e sabe do seu sofrimento. E Ele quer lhe dar alívio. Como Ele sempre diz: venham a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, que estão aflitos, que estão perdidamente tristes, que eu aliviarei todas as suas dores. E lhes darei uma alegria que é indizível. Jesus contemplou tudo naquela mulher, toda a sua dor. Ele certificou-se de quanto ela sofria. E então ele vai ao seu encontro e vai saber fazer o quê? Favorecê-la. E quando ele faz isso, Ele olha nos seus olhos e disse: não chore. Imediatamente a morte que aterrorizava a vida daquela mulher foi vencida pelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus disse que parasse de chorar, deu-se porque de fato já não havia motivo para ela chorar, pois ao seu filho, aquele que estava morto, o Senhor havia lhe devolvido a vida. Aonde havia treva, a luz chegou. Aonde a tristeza oprimia, a alegria, queridos, triunfou. Mais uma vez eu digo, não foi preciso ninguém lhe pedir coisa alguma. Ele simplesmente tomou a atitude de ir até aquela mulher. E mediante, queridos, este relato, nós vamos verificar aqui algumas coisas semelhantes da atitude de Jesus com toda a humanidade, com todas as pessoas. Ou seja, o pecado e a morte adoeceu e tem adoecido o mundo todo. E Jesus se compadeceu e assim tomou uma atitude. Jesus não foi obediente à sua morte de cruz porque você pediu.
Ele não morreu na cruz porque eu ou porque você pediu. Ele tomou a atitude de morrer na cruz para que assim você creia e não morra. Mas ele fez isso porque se compadeceu da sua vida. O Cristo que se compadece daquela viúva é o mesmo Cristo de ontem, de hoje e eternamente. Ele continua tendo misericórdia. Aproveite. E a sua misericórdia, ela é eterna, ela dura para sempre. Aquele que vivificou, aquele que tomou vida do vale da morte, aquele filho da viúva, da mesma forma que ele o fez ter vida no vale da sua morte, ele também quer dar aos pecadores deste mundo, que estão mortos em seus delitos e pecados, eles querem lhe dar vida e vida eterna. A última coisa que pode se falar a alguém, quando esta pessoa está em lágrimas, chorando pela morte de alguém querido, amado seu, é dizer a essa pessoa: não chore. Não é verdade? Eu mesmo, quando vou a um sepultamento e chego lá, aquela pessoa, eu tenho intimidade com aquela pessoa, e ela me vê e me abraça e cai em pranto, a única coisa que eu digo para ela é o seguinte: é abraçá-la e consolá-la. Chore, 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 bote para fora, chore. Como você pode dizer a alguém que perde um filho e único filho? Como se pode dizer a alguém que perde alguém que tanto ama, que não chore? Não há como. Não há como. É a última coisa que pode se falar a alguém quando está chorando pela morte de um ente querido. Contudo, Jesus disse: não chore. Mas aquele que falou é Jesus Cristo. Ele tem condição de dizer isso, porque Ele é o Senhor da vida. É o único que tem poder de vencer a morte. É o único que promete, como tem em Apocalipse 21, versículo 4 e 5, que diz: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. E diz lá: não haverá mais morte. Não haverá mais tristeza. Nem choro nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Confie na palavra de Deus. Aquele que tem misericórdia e se compadeceu, tomando a atitude de morrer a morte do pecador, e do pecador confesso. Ele morreu na cruz, mas ele ressuscitou e vive está. O grande problema é que tem muita gente dizendo que crê em Jesus, que tem fé em Jesus, mas quando a gente pergunta: e aí, ele ressuscitou? Bem, eu não sei direito, me parece uma história meio difícil de compreender. A Bíblia diz claramente que quem crê com este tipo de fé, ou seja, uma fé que não acredita na ressurreição de Cristo, tem uma fé inútil que não serve para nada. E sabe por quê? Porque essa fé não vai lhe dar a vitória sobre o seu inimigo, sobre a morte. Quem crê em Jesus de fato, quem crê em Jesus verdadeiramente, ele sabe que ele vive. E porque ele vive, todos que nele creem podem crer no amanhã. Ele tem certeza convicta que Jesus irá retornar para ele, para vir buscá-lo. E assim estes nunca mais vão chorar e terão todas as suas lágrimas enxugadas dos seus olhos, porque aquele que prometeu é fiel. E por fim,
a outra verdade. É a verdade que vai nos dizer aqui quão poderoso é o Senhor Jesus para fazer muito mais do que pensamos ou pedimos. Versículo 14 e 15 diz: depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. E ele se levantou, sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Os evangelhos de nosso Senhor Jesus Cristo, eles vão nos dizer 3 milagres de ressurreição. A ressurreição deste rapaz que agora há pouco estamos falando, do filho da viúva. A filha de 12 anos de Jairo, um importante líder do grupo judeu, do grupo religioso de judeus. E Lázaro, o amigão de Jesus, que já estava morto há 4 dias. Mas neste relato que nesse momento estamos apreciando, o jovem, ele deu evidências de sua ressurreição quando ele sentou e falou. Já no relato da menina, a filha de Jairo, a menina ficou em pé, andou e depois comeu. E o amigo de Lázaro, ao sair, viu-se que ele ressuscitou porque ele saiu da sepultura. Então, queridos, João, no versículo 5, 24 e 25, no capítulo 5, 24 e 25 diz: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão. Deixa eu dizer a você, o Filho de Deus hoje está falando. Se você crê nele, ele está falando através da sua palavra. Ele está se revelando a você. E se você crê nele, você terá a vida eterna. E você não vai ser mais condenado. Você agora já deixa de ser aquele que vivia morto em seus pecados, em seus delitos. Ou seja, você agora passa da morte para a vida. A dor e a tristeza que a morte causa ao mundo é de verdade algo terrível, ou seja, a dor que causa às pessoas. As provas estão diante de todos, no entanto, o pior virá depois. E a respeito disso, Jesus Cristo é capaz de dar vitória a toda pessoa. E assim como ele deu vida àquele rapaz, da mesma forma ele pode dar vida a todas as pessoas caídas e mortas em seus pecados, bastando proferir a sua palavra. Só basta Cristo fazer isso. E hoje ele está fazendo. Usando um pobre, miserável pecador a falar a outros pecadores. Queridos, com poucas palavras, Jesus concedeu vida a um jovem que estava morto. Imediatamente, a ordem de suas palavras, o filho daquela viúva, ele deu sinal de vida. Ou seja, o texto diz, o jovem, ele disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. Como sabemos, queridos, ninguém pediu a Jesus, mas ele se compadeceu da dor e tristeza daquela mulher e do estado de óbito do jovem rapaz. Na realidade, queridos, pensando de forma bem racional, aquele jovem estava morto. E o que é que se podia fazer? O que é que podia pedir a respeito disso? Entre outras situações de aflição e sofrimento relatadas na Bíblia, como aquele que era leproso, ou aquele que era cego, ou endemoniado, e também os paralíticos. Ao fim ali sempre havia um pouquinho de esperança. Se era leproso, ele podia ser curado. Se era paralítico, ele podia andar. Se era cego, ele podia ver. Poderia se pedir socorro, auxílio.
Mas a questão aqui é muito diferente. O rapaz, ele estava morto. E eu pergunto, qual a esperança que pode se ter diante de uma pessoa que está morta? Até há um dito que fala assim: enquanto há vida, há esperança. E olha, tal situação podemos olhar como algo sem solução. Morreu e agora? Agora não tem mais jeito. É como uma causa perdida. Entretanto, quem encontrou-se com aquela procissão fúnebre foi ninguém mais do que Jesus, o Filho de Deus, o Senhor da vida e da morte. Sendo assim, meus queridos, tal momento era sem solução. Mas a solução chegou. A solução estava presente. Jesus então, ele toca o caixão. Aqueles que carregavam o caixão pararam. E o Senhor disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem que estava morto sentou-se e falou, mostrando que verdadeiramente ele reviveu, ele vivificou da sua morte. Vemos na realização desse milagre um outro grande milagre que ocorrerá no futuro: a ressurreição de todos. Em Daniel, no capítulo 12, versículo 2, diz: multidões que dormem no pó da terra acordarão. Agora tem dois grupos de pessoas que vão acordar. Uns vão acordar para a vida eterna, e outros para a vergonha e para o desprezo eterno, ou seja, para a condenação eterna, para o inferno. Os que creem serão salvos, mas os que não creem continuarão condenados, porque condenados já estão. E já estão porque não creem no Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo. E olha, não adianta correr, não adianta se esconder, não há quem escape. Assim vai acontecer. Uns vão ressuscitar para a vida eterna. Estes, enfim, recebem a promessa. Qual é a promessa de Jesus? Crê em mim e eu vou lhe dar uma casa nova. É essa? Crê em mim e eu vou lhe dar um carro novo. É esse? Qual é a promessa de Jesus? Crê em mim e eu vou lhe dar um emprego. Eu vou lhe dar um casamento. Eu vou lhe dar um marido bom, uma esposa boa. É essa a promessa de Jesus? Ele diz: crê em mim. Se você crê em mim, ainda que morra, viverá. E viverá eternamente. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus veio a esse mundo, queridos, para nos salvar do inferno. O inferno para onde estamos caminhando se não cremos nele. O inferno que estamos caminhando por pura culpa nossa e não de Deus. E por misericórdia, compaixão, por graça, Ele nos dá a única condição de sermos salvos. E essa salvação da morte eterna é por meio da fé em Jesus Cristo. Podemos aqui também enxergar uma vívida, clara ilustração do grande poder de nosso Senhor Jesus Cristo para fazer reviver todos que estão mortos em seus pecados. Eu já chamo o Ministério de Louvor, por favor. A humanidade pecou e a humanidade está separada de Deus. Romanos 3:23 diz: todos pecaram e por isso, todos, sem exceção, não escapa ninguém, todos, e por isso estão separados de Deus. Podemos aqui também enxergar que por conta desse pecado,
Todos estão mortos. Entretanto, Jesus, ele pode ressuscitar para uma nova vida almas que agora estão mortas em suas pobres almas mundanas e pecadoras. Jesus, queridos, pode neste instante, dizer a corações que estão cheios, encharcados de muito mal e de todo tipo de iniquidade, por conta da incredulidade dessas pessoas. Eles podem dizer a vocês: levantem-se, levantem-se, levantem-se e vivam, vivam, vivam. Ele pode chegar para você nesse instante e estar dizendo assim: levante-se e se arrependa, morra para o pecado e ressuscite para o serviço da obra do meu reino. Andando com a irmã Nalva hoje, eu olhei para uma moça, e a vendo tão simpática, tão comunicativa. Cadê a irmã Nalva? Está aqui perto? Aqui. Eu disse: irmã Nalva, quem sabe Deus hoje está levantando aqui uma missionária neste lugar. Imagine esta moça, uma missionária aqui. Eita Jesus. Porque olha, os campos estão brancos, mas pouquíssimos são os trabalhadores. Jesus diz assim: meu querido pastor Mário, meu irmão Vandalberto, Jesus diz: mas orem ao dono do campo, para que ele envie ceifadores, trabalhadores, obreiros, missionários, evangelistas, pastores, crentes, convertidos, verdadeiramente convertidos pelo sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo poder da graça. Porque só faz a obra de Deus os obreiros, são justamente os que o dono do campo envia, manda, faz surgir, ou seja, aqueles que ele converte, aqueles que nascem de novo. De outra forma, os obreiros são poucos. E são poucos, sabe por quê, pastor Zé Maria? Jesus outro dia, falando a respeito do seu rebanho, ele diz: meu pequeno rebanho. Jesus, quando fala sobre a porta estreita e a larga, ele diz: olha, a larga são muitos que por ela passarão, mas as estreitas são quantos? Poucos. Diz que o caminho largo, muitos andarão por ele, mas o caminho estreito são quantos? Poucos. Deus sempre vai levantar e vai salvar pessoas para trabalhar na sua obra, para trabalhar nesses campos que estão aí brancos. Sempre haverá um remanescente. Sempre haverá remanescentes que vão vir ao Pio Décimo, a Sucuru, a Olho d'Água, a Jaguaribe, a Mandacaru. Remanescentes. Remanescentes. Nunca perca a esperança pela vida de uma pessoa, queridos. Nunca. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, você pode abrir sua boca, e quem sabe é hoje, e dizer: eu creio no Filho de Deus.
Eu o confesso como Senhor e meu Salvador. Eu digo que Ele sim é o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo morrer pelos meus pecados. Morreu sim, mas ressuscitou ao terceiro dia e vivo está. E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. E porque Ele vive, e porque Ele venceu a morte, eu vencerei. A morte não é mais meu inimigo. É o inimigo sim, mas vencido, no nome de Jesus. Não perca a esperança. Tem alguém em casa que você já disse: esse não tem mais jeito? Ou ele bata na boca e creia. Creia. Receba Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e ore pelo seu filho, pelo seu marido, pelo seu vizinho e pelo mais triste pecador que possa existir neste mundo. Porque tem muitos tristes pecadores neste mundo que estão, como eu nesta noite, em outros muitos lugares, pregando a outros tristes e miseráveis pecadores. E sabe quem levantou? Jesus. Ele que transformou. Há homens que eram ladrões, assaltantes, pistoleiros, traficantes, que Jesus levantou dentro dos presídios para pregar a outros pecadores iguais ou pior que ele. Continue a ter esperança. Não perca a esperança. Continue a orar. Aquele que foi ao encontro do funeral da viúva em Naim, aquele a quem ele foi ao encontro, ele está vivo. É possível que ainda neste momento Ele encontre nossos filhos. Você tem um filho precisando ter um encontro com Jesus? É possível que hoje Jesus está indo ao encontro deles. Você tem algum marido ou esposa que precisa que Jesus vá ao encontro? É possível que hoje Jesus está indo ao encontro dele dizendo: levante-se e viva. Talvez você tenha um pai que precise ter um encontro com Jesus. Olha, é possível que Jesus tenha ido ao encontro hoje do funeral do seu pai, aquele vivo morto, e olhando para ele diz: tenha vida. Levante-se, pois para o Senhor, queridos, para o Filho de Deus, nada é impossível. Tudo é possível ao que crê. Lucas nos diz neste versículo, e o versículo é o seguinte: todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Todos que ali estavam presentes quando Jesus ressuscitou o rapaz ficaram cheios de temor. Não diferente será no último dia. Assim será o sentimento de todas as pessoas incrédulas diante deste dia, quando os mortos ressuscitarão de uma só vez. Os incrédulos verdadeiramente temerão no dia do Senhor, pois estes não estão prontos. Eles não vão estar prontos para ter um encontro com Deus. Entretanto, todos que creram em nosso Senhor Jesus Cristo não vão temer coisa alguma. Estes estarão descansando em completa tranquilidade, pois eles sabem e eles têm plena convicção, eles têm certeza que em Cristo Jesus estão completamente seguros, pois assim sabem que como seu Salvador ressuscitou e vive está, da mesma forma
ressuscitarão e em paz, ó, que beleza, verão a Deus face a face. Face a face. Eu vou pedir para você, se possível for, ficar em pé e vamos louvar a Deus. E já estamos terminando o culto. Só mais um pouquinho da sua paciência. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Canta conosco. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar, por meus pecados, mas ressurgiu e vivo como o Pai está. Vamos cantar, porque Ele vive. Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, terei vitória, terei a glória do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Glória a Deus. Queridos, nós vamos agora encerrar nosso culto, mas antes eu queria fazer aqui uma pergunta. Olha, irmãos, olha, meus queridos, se há alguma coisa certa na nossa vida, no nosso viver,
Aliás, há 3 fases na nossa caminhada. A primeira é porque nós nascemos. E porque nascemos, vivemos. Mas, ao fim, morremos. Isso são certezas. Aliás, quando nascemos, já começamos a morrer. A idade vai passando, as células vão envelhecendo, e a cada dia nós morremos um pouquinho. Evidentemente eu estou falando do nosso corpo, da nossa estrutura física. Isso vai acontecer um dia. Como sempre eu dou exemplo de mim, né? Porque às vezes os outros, quando eu falo dos outros, algumas vezes dizem, está repreendido. Mas quem sabe hoje é o meu dia? Não, pastor, pode não. Sei. A Bíblia diz que a vida, ela é muito breve. Ela é como, ela diz até que a Bíblia diz que a vida é como uma neblina. Você já viu no tempo frio, tá aquela neblina, né? Assim, né? Aí vai amanhecendo o dia, os raios do sol saem. Aí daqui a pouco a neblina se acaba. Assim é a vida. Ela é rápida demais. Por mais tempo que a gente venha viver, 70, 80, 90, 100 anos, mas passa rápido. Você não olha, vez ou outra, diz, mas rapaz, parece que foi ontem. Passa rápido. A vida é rápida. Agora a vida que o Senhor Deus quer nos dar, ela é eterna. Ela não tem fim. Ela é para sempre. E ela vai lhe dar a condição de, ainda que você morra, e viva eternamente. Viver essa morte física, todos nós haveremos de acontecer. Mas quando isso acontecer, se nessa noite você creu em Cristo Jesus, se nessa noite você confessa Ele como Senhor e Salvador da sua vida, se você confessa com sua boca que Jesus é o Senhor da sua vida, e que você crê de todo o seu coração, ou seja, com toda a verdade da sua vida, você, ainda que morra, vai viver por toda a eternidade. A pergunta é, talvez você estivesse aí morto, mas Jesus hoje falou com você, e você foi vivificado, ressuscitado. Você agora já não está mais morto espiritualmente, mas você está vivo. E a pergunta que eu lhe faço é, você nessa noite quer confessar Jesus como Senhor e Salvador porque você creu de todo o coração? Se você quer confessá-lo, se você quer entregar sua vida a Jesus, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pelos seus dias. Eu quero me alegrar com você. Me alegrar com alegria. A alegria de ter mais um, mais dois, não sei, companheiro para ir para o céu. Há alguém que queira entregar sua vida a Jesus? É só fazer um aceno com a mão e vir até aqui e nós vamos orar por você. Alguém? Amém. Pastor Zé Maria. Se puder sentar, vai ser rapidinho. Gostaria de saudar a todos com a paz do Senhor. Quero só agradecer primeiramente a Deus, amém, Ele que é o Senhor das nossas vidas, dessa obra, a cada irmão de Jaguaribe, de Sumé, de Campina, de João Pessoa, as pessoas que de forma tão calorosa nos receberam, viu, Sérgio? Com certeza os que vieram aqui vieram ouvir a palavra. Amém.
não vieram atrás de pão e de peixe, vieram aqui e vieram realmente a ouvir minha gratidão a Deus por vocês, ao Jeová que nos recebeu tão bem, abriu aqui o ginásio, o irmão Niedia, né, o Ciro está aqui é a casa de frente, doutor Niedia Siqueira, um povo que eu tenho uma afinidade muito profunda e tenho lá as minhas limitações, mas eu quero me comprometer a vir a mais a Pio X, né, e colocar essas vidas diante do Senhor. Mas eu queria, antes de encerrar com oração e além dos agradecimentos, eu queria contar 2 episódios a vocês. Há 2 anos atrás a gente se reunia para evangelizar assentamento Mandacaru. E geralmente quando a gente vai evangelizar com vocês, a gente vai um mês antes vistoriar as estruturas. E não sei se o pastor Sérgio lembra que nós fomos há 2 anos atrás, um mês antes de vocês irem ao assentamento, e lá a gente encostar na unidade de saúde de lá, tinha um senhor pegando água, apelidado por Santa. E eu quero dizer o quanto a vida é breve. E ali Santa bêbado, né, conversando com a gente, com aquele negócio todinho. E quando eu listei o nome das pessoas para receber a cesta básica que vocês mandaram, tinha o nome Santa lá. Só que Santa não chegou a receber a cesta básica, porque antes de um mês Santa havia partido para a eternidade. E episódio semelhante aconteceu aqui em Pio X, né? Eu visitei essa comunidade há cerca de um mês atrás, né, com essa jovem senhora ali, que a mãe dela faz parte da nossa igreja. E quando eu estava a esperar vocês na primeira casa, que o pastor Amaro vinha na frente, eu estava a orar por uma família enlutada que havia perdido, né, o pai desse garotinho aí que está nos braços de Laís, com 20, o William, né, com 27 anos de idade ou 26 anos de idade, morreu de forma brusca, repentina, nesse sábado, que a gente estava em, como é que diz, em Olho d'Água Branco. E aí eu quero dizer a você o que é a vossa vida, como diz Tiago, é um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. E aí eu quero aconselhar você, meu querido, a você fazer uma aliança com Cristo. Eu estava dizendo ali a avó de Laís, muito receptiva conosco, muito acolhedora dentro de sua casa. Tem lá uma irmã com 103 anos, Dona Filipa. Eu até postei a foto dela. Mas dizia essa senhora ali, faça uma aliança com Cristo, porque a vida da gente é bem breve. E minha oração, eu quero orar aqui por essa a Laís, por favor, e encorajar você, minha querida, a você fazer uma aliança com Cristo. Tu estás com um menino de 6 anos nos braços, viúva, viu, Sérgio? A história muito se assemelha. Sem perspectiva. Eu não conheço bem tua vida, mas Pio X conhece. Mas Deus pode mudar a história da tua vida. Você crê nisso? Uma pessoa que não tem condição, como vai ser, não sei. Eu só sei que Deus é capaz de fazer milagre. Mas o maior milagre que Deus é capaz de fazer na tua vida é o milagre que Ele fez em 23 de fevereiro de 94, quando no culto de criança eu aceitei o Evangelho, e foi a grande guinada da minha vida. E o conselho que eu dou para ti, Laís, assim como a irmã Luzia está lá, uma guerreira, tua mãe, eu aconselho a você fazer uma aliança com Cristo. Tomar essas pessoas como testemunho e dizer: a partir de hoje eu quero ser uma serva do Deus vivo. Aquela viúva de Naim fez isso. Ela reconheceu Cristo como Senhor de sua vida. Eu quero orar por sua vida. Eu quero me comprometer
a ajudar daquilo que for possível. Mas o que eu tenho a estender aqui, sobretudo, é uma mão amiga, mas uma certeza de que a salvação só em Cristo, Laís. Amém? Nos coloquemos de pé. Direcione suas mãos aqui sobre essa jovem senhora. Se existe alguém que precisa de oração, pastor, eu quero a oração, possa vir. Amém? Não tenha vergonha. Eu tinha vergonha de passar na frente de Deus evangélica, pastor Amaro. Entretanto, um dia o Senhor me chamou, e ao ouvir aquele hino, eu entreguei minha vida diante do Deus eterno. Amém? Existe alguém além de Laís que a oração, ela de antemão diz que a oração, se alguém existe, e aí eu quero orar por vocês. Amém? Olha, Senhor, eu entrego Laís em tuas mãos. Tem esse garotinho de 6 anos que, assim como o dilema daquela viúva de Naim, ela não está numa dimensão tão grande em dificuldade, mas tem suas limitações. Mas que seja testemunho vivo de um Deus de provisão, de um Deus que faz milagre, de um Deus que tem poder, de um Deus que de fato é capaz de trabalhar nesta vida. Eu não tenho explicação para dizer para ela diante da fatalidade, das dificuldades, das suas lutas, dos seus desafios. Eu só tenho uma coisa a dizer, Senhor, que Tu uses de misericórdia para com Laís, e que ela encontre a Ti como Senhor de sua vida, e que a vida desta jovem senhora seja exemplo para dentro de Pio X. Em nome do Deus eterno. Amém? Amém, Laís. Você quer fazer uma aliança com Cristo, minha querida? Você quer realmente, de fato, dizer: olha, eu quero, a partir de hoje, fazer como minha mãe, caminhar nos caminhos do Senhor? Você quer fazer essa aliança? Você quer fazer essa aliança? Nem sem nenhum constrangimento. Você quer fazer essa aliança? Sim. Ela quer fazer essa aliança. Viu, irmão Cícero? É uma pessoa que precisa ser acolhida, Sérgio, que precisa ser cuidada, como tantas vidas. Venha cá, é o pastor local, já conhece. Amém? Deus precisa muitas vezes fazer mover. Cuide como for sua filha, irmão Cícero. Amém? E eu quero, irmãos, agradecer a vocês de coração. E quero me comprometer com Deus eterno de colocar nas minhas labutas Pio X. Pastor Mário dizia ao pastor da Assembleia de Deus, Romário: tem vidas que a Assembleia vai alcançar, mas tem vidas que serão alcançadas por outro ministério. E o meu sonho é que lugares como esse não tenha só a Assembleia de Deus. Tem igreja além da Assembleia que tem compromisso com a evangelização, mas que outras igrejas também adentrem. Igrejas batistas, presbiteriana, igrejas congregacionais, igreja que pregue palavra. Porque é palavra, Sérgio, que sustenta crente. É palavra que regenera. E aí eu quero me comprometer, contar com Alexandre, contar com o irmão Cisco, com o irmão Edmilson, com a igreja, nas limitações nossas. Eu quero ir, pastor Amaro, nesses cariris, nesses rincões,
e, se possível, me doar, me consumir como uma vela em prol do Deus que um dia me chamou. Amém? Queria depois que vocês abraçassem a Laís. O bebezinho tá ali. Cadê o... Como é o nome dele? Laís. Chega o Wallace. Venha cá, por favor. Vocês adotem o Wallace nas orações de vocês, sempre que possível. Quando lhe puder, Sérgio, manda um brinquedo, uma roupa, e nós estaremos aqui com vocês. Seremos os braços da Batista Comunhão. Seremos o braço da Assembleia de Deus. Seremos o braço de vocês, do pastor Amário. E vocês são os braços nossos no litoral. Vocês no litoral e a gente aqui em Borborema e nosso Cariri. Deus abençoe a todos. Vamos nos despedir com a bênção apostólica. Depois abraça a Thaís, Laís e essa família amada. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que as consolações do Espírito Santo repousem sobre toda a igreja. Todos digam: Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.